Eu já cheguei à conclusão que um dos maiores problemas no debate político atual no Brasil, talvez no mundo também, mas no Brasil particularmente, que é onde a gente trabalha, opera e pensa, é porque as pessoas não compreendem os conceitos. As pessoas não sabem. Simplesmente nunca estudaram, nunca pararam para pesquisar, nunca pararam para investigar aquela coisa, então elas não sabem. As pessoas dizem comunismo, dizem socialismo, dizem capitalismo, dizem um monte de conceitos ali que elas simplesmente não sabem o que são. Então fica difícil você realmente estabelecer uma base de um diálogo, sendo que vocês estão falando de coisas diferentes. Um desses conceitos que é completamente incompreendido, que as pessoas não sabem o que é o de ideologia. E é por isso, é justamente por isso, que o Bolsonaro pode dizer, né, que ele vai governar sem viés ideológico e você ter muitas pessoas que acreditam nisso. Como se fosse possível fazer isso. Como se fosse possível governar sem nenhum tipo de viés ideológico. Porque tudo que a gente faz é ideológico. Nós somos permeados por uma série de diferentes ideologias cotidianamente. Se você diz que você não tem ideologia, provavelmente você está reproduzindo algumas ideologias correntes, mainstream, as mais populares. Então você não percebe que você é ideológico. Mas tudo que a gente diz é carregado de ideologia, inevitavelmente. Não existe isso de não ser ideológico ou de não ter viés ideológico. Todos nós temos viés ideológicos. E o governo Bolsonaro, ele é extremamente ideológico. Ele é ultra ideológico. A ideologia é o que tem de mais essencial nesse governo. Eu tenho trabalhado muito com a questão da retórica, do discurso e da ideologia do Bolsonaro, porque para mim isso é muito mais destrutivo a longo prazo do que as políticas públicas dele. Porque as políticas públicas dele podem ser catastróficas, podem destruir o Brasil em 4 anos, podem desmantelar a educação, pode desmantelar a saúde, pode desmantelar políticas de meio ambiente, pode causar um estrago devastador no Brasil durante 4 anos. Mas depois vem um novo governo e é possível tentar reverter essas políticas rapidamente. O estrago pode ser profundo, mas é possível que um governo futuro reverta isso. Como já ocorreu na história do Brasil em diferentes momentos. Tem momentos no Brasil com políticas totalmente destrutivas e depois há uma retomada e uma tentativa de reparação disso. Então as políticas públicas são problemáticas. Destruição de direitos, perseguição de gays, perseguição, de grupos opositores, perseguição de indígenas. Você tem um monte de políticas públicas altamente prejudiciais, mas que podem ser revertidas, ou começar a ser revertidas no próximo governo. Porém, o estrago ideológico ele é muito mais profundo e muito mais duradouro. Porque a retórica que foi liberada nessas eleições, a retórica que está sendo utilizada pelo Bolsonaro, ela contamina de tal modo a consciência pública, contamina de tal modo a retórica política e o debate político, que o estrago dela vai durar décadas. O estrago que foi aberto com a retórica bolsonarista, que na verdade ele é um herdeiro disso, né? Ele é uma consequência disso. Essa retórica já começa anteriormente com diferentes influenciadores, mas a retórica bolsonarista ela é extremamente prejudicial e ela terá um estrago prolongado no Brasil. De aceitação de abusos de direitos humanos, de aceitação da violência, de aceitação da intolerância, da perseguição. Isso é muito mais prejudicial e muito mais duradouro. Porque isso trabalha no nível da mente das pessoas, isso trabalha no nível de compreensão de mundo das pessoas, de visão de mundo. Isso é muito mais duradouro. Isso pode durar uma geração inteira, às vezes. Então, para mim, abordar essas questões ideológicas são extremamente fundamentais, porque realmente é uma tentativa de neutralizar esse efeito nocivo antes que ele realmente se entranhe na sociedade brasileira. Não sei se a gente vai conseguir deter esse avanço, mas a gente tenta. E um desses ataques ideológicos do Bolsonaro, que é muito claro também e muito nítido, quando você observa os ministros do Bolsonaro e quem são eles, o que eles dizem, é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação se tornou uma frente de batalha do Bolsonaro, porque a visão deles é que os professores, as escolas doutrinam os alunos para virarem esquerdistas, para virarem militantes. Então, para eles é importante desmantelar essa estrutura esquerdista que estaria dominando as escolas, que é uma baita de uma balela. Às vezes eu vejo alguém comentando aqui, não, isso é verdade, eu tive um professor de esquerda, eu tive um professor que tentou me doutrinar, não sei o quê. Eu fico pensando, gente, no Brasil você tem centenas de milhares de professores, você tem dezenas de milhares de escolas. Então o seu caso individual, anedótico, ele pode até ser verdadeiro para você. Você pode ter sentido realmente que o teu professor era de esquerda e tentou te doutrinar. Mas você tem centenas de milhares de outros professores que não têm esse perfil, que não têm a menor intenção de te doutrinar. E mesmo se ele quiser te doutrinar,
Realmente você acha que o ambiente escolar te permite isso? Permite que o professor determine o que os alunos vão pensar depois? Não é assim que funciona, gente. Os alunos já têm a sua visão de mundo, já vêm com seu conteúdo, já vêm com suas ideias prontas, já sabem o que eles gostam, o que eles não gostam, já sabem se eles vão prestar atenção na aula ou não. Então, assim, realmente é você superestimar demais o papel do professor em sala de aula e o impacto que ele tem sobre os alunos. Um professor não tem o poder de moldar a mente dos alunos. Ele pode até ter o viés ideológico dele, como todos nós temos, mas entre ele ter um viés ideológico e o seu aluno reproduzir esse viés ideológico do professor automaticamente, não existe isso. Não existe. Ele pode até se interessar pelas ideias do professor, gostar daquilo ali e passar a reproduzir, mas você moldar a mente do aluno, isso não acontece desse modo. Pessoalmente, eu acho que a internet é muito mais capaz de fazer isso do que a sala de aula. Porque na internet, o que você está fazendo aqui, o seu comportamento, é você que escolhe o que você assiste. Então você voluntariamente está perseguindo conteúdos, buscando conteúdos que se encaixam na sua visão de mundo. Então é muito mais fácil você ser doutrinado aqui na internet, se radicalizar aqui na internet, do que você se radicalizar de sala de aula. É o que eu penso, pelo menos. Então você tem essa cruzada agora dentro do MEC para desmantelar essa estrutura supostamente esquerdista que dominaria as escolas. E a princípio eles colocaram um ministro, né, que foi o Ricardo Vélez, que era um colombiano, que era um incompetente. Isso foi revelado rapidamente, né? Ele não sabia o que fazer, era um incompetente completo. E ele caiu. Isso foi revelado, ele caiu, e o Bolsonaro, com a sua capacidade tremenda de fazer cagada, colocou alguém muito pior depois, que é agora o atual ministro da Educação, que é o Abraham Weintraub, que realmente é um fanático também. Ele é um fanático olavista, também compartilha essa ideia de que as escolas são dominadas por esquerdistas, e ele tem a proposta inicial de destruir as universidades, é o que ele quer fazer, porque eles sabem que a universidade é um bastião de resistência a governos autoritários, eles sabem disso. Historicamente, você observa, né, as universidades são pontos de resistência ao autoritarismo. Alunos, professores universitários, o ambiente universitário permite isso. Esse tipo de, primeiro esse tipo de congregação de pessoas, né, de reunião de pessoas, e depois de mobilização também. Jovens que têm consciência, que estudam e que podem ser para as ruas para protestar. Tanto que a primeira reação que você vê esse governo agora veio justamente das universidades. Você viu alunos saindo às ruas para protestar contra códigos na educação. Então é um ambiente que pode ser mobilizado rapidamente para protestar contra governos repressivos. E é justamente por isso que o Abraham Weintraub tem como missão destruir a universidade pública no Brasil. Então é para você realmente quebrar esse espaço de mobilização. E como vocês sabem, né, o Abraham Weintraub é conhecido, né, tem um apelidinho de moedor de comunistas, e no final das contas ele é só um palhaço, é um protótipo de comediante, um comediante ruim, que faz piadinhas na internet muito mal feitas. E o que aconteceu nos últimos dias? Ele foi entrevistado no programa Morning Show, né, do Jovem Pan, tentou mitar lá, os bolsonaristas adoraram, piraram, né, com a mitada do Abraham Weintraub, e no final das contas ele vai lá e propaga mentiras, né? Uma delas é a mentira do Paulo Freire, como se a educação no Brasil, a má educação no Brasil fosse consequência do Paulo Freire, sendo que ele não é aplicado em sala de aula, ele não é aplicado como método pedagógico. E o outro ponto também que ele mentiu foi que os nazistas inventaram a aspirina, e isso é uma mentira tremenda, isso não é verdade. E daí o que aconteceu? Houve uma reação tremenda na internet, muita gente criticando o Abraham Weintraub, e por outro lado tiveram pessoas que foram defender o ministro, né? Bolsonaristas que foram defender o ministro. Ele fez uma publicação, e alguém comentou o seguinte aqui no tweet dele, eu vou botar para vocês aqui o print do tweet. Pedindo à UNE, a União Nacional dos Estudantes, voltar ao MEC com badernas, que há docinhos para eles. Vê anexo no link abaixo. E você tem aqui uma foto de uns porretes aqui, dos tacos de beisebol com arame farpado. Então você tem alguém aí, esse Saul Borges, que está estimulando a violência contra integrantes da UNE, contra alunos, né, integrantes da União Nacional dos Estudantes. Você tem alguém incitando a violência, estimulando o ódio contra um grupo. E daí quem é que vai e curte isso? O Abraham Weintraub, o ministro da Educação. Você tem o ministro da Educação curtindo uma mensagem de ódio, uma mensagem de violência contra a UNE. Esse é o ministro da Educação. Esse é o ministro da Educação. Esse é o Abraham Weintraub, ministro da Educação, olavista, e que tem esse delírio de que há um perigo comunista no mundo atualmente que quer destruir a sociedade cristã ocidental. Para mim, isso é o pior de todos. É um ministro curtindo, corroborando com a violência. Nesse mesmo dia, o Abraham Weintraub, ministro da Educação, publicou o seguinte no Twitter dele. Isso foi dia 3 de agosto. Agradeço novamente as inúmeras manifestações de apoio. Todas têm sido muito importantes. Faltou concordância aqui, né? Todas têm sido muito importantes, ele escreveu errado. Em particular, destaco mais recentemente Nando Moura, Bernardo Kister e Alan dos Santos. Agradeço também ao Ratinho e ao time do Morning Show. Um abraço especial ao Caio Coppola. Aqui você tem o ministro da Educação
que a gente já sabe que é problemático, a gente já sabe que é um olavista, a gente já sabe que é alguém completamente delirante em termos de percepção da realidade do mundo, daquilo que acontece na vida real, que não entende o papel do Paulo Freire, por exemplo, na pedagogia, não sabe que o Paulo Freire não é aplicado na pedagogia no Brasil, não é aplicado nenhum método do Paulo Freire nas escolas públicas brasileiras. Então, assim, ele não sabe disso, ninguém disse para ele, ninguém chegou para ele assim, olha, Abraham, você é ministro da Educação, deixa eu te dizer que, camarada, você está falando merda. Não, ninguém faz isso. Ninguém no MEC vai lá e fala isso pro ministro. Então, assim, ele continua falando merda publicamente. E daí ele vem aqui agradecer o apoio do Nando Moura, do Bernardo Kister, do Alan dos Santos. E depois ele faz um outro tweet agradecendo a Paula Marisa. Ele pega influenciadores, youtubers, que desprezam a educação, que desprezam o ensino formal, que desprezam professores, que desprezam universitários. Tem pessoas aqui que propagam fake news, propagam mentiras e desinformação pela internet. E que são conhecidos por causa disso. O Nando Moura disse que o Stalin ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel da Paz. Mentira, mentira. E depois, em vez de se retificar, ele vai reforçar a mentira. O Bernardo Kister foi aquele que disse que a França tinha legalizado a pedofilia. Mentira. E em vez de se desculpar, ele vai e reforça a mentira. O Alan dos Santos, ele é um festival de mentiras, de fake news. O Terça Livre, que é o que ele publica na internet, é uma fauna de maluquices. Sem fim, maluquice sem fim. E o Caco Coppola, como ocorreu na última discussão entre ele e o Edgar, ele é um desinformante, ele propaga desinformação. Ele também não tem nenhum compromisso com a realidade, com os fatos. Todos esses aqui têm uma agenda altamente enviesada, ideologicamente, altamente enviesada, alinhada ao governo, alinhada ao Bolsonaro, e é uma agenda de extrema-direita. É uma agenda completamente reacionária e mentirosa, acima de tudo. Esse que é o problema. A discordância deles com a universidade, a discordância deles com os professores universitários, os professores de sala de aula, é porque o que eles falam é mentira. O Nando Moura é um que defende que o nazismo é de esquerda, por exemplo. E isso é mentira, isso é bobagem, isso é completamente bobagem. Eu tô lendo agora a biografia do Hitler, escrita pelo Ian Kershaw, e aqui você tem claramente ele dizendo aqui que o nazismo se alinhou à extrema-direita. Eu vou ler um trecho daqui, olha, página 78 da biografia do Ian Kershaw. Fala o seguinte: num clima moldado por um frequente medo irracional de inimigos interiores e exteriores que supostamente ameaçavam o futuro da nação, não é surpreendente que, ao lado de um extremo antimarxismo, ideologias raciais e não apenas antissemitismo, mas darwinismo social e eugenia se tornariam cada vez mais populares. E mais adiante aqui, mas no contexto alemão, as ideias raciais da extrema-direita populista, adotadas em boa parte pelos conservadores, adquiriram um nível de apoio que necessariamente apresentava uma ameaça substancial aos indivíduos e minorias. É nesse contexto de ascensão da extrema-direita, de racismo, de antissemitismo, de eugenia, de nacionalismo, que cresceu o nazismo. Então não tem nenhuma relação com a esquerda, não tem nenhuma relação com o marxismo. Na verdade, o nazismo era totalmente antimarxista. E você tem lá o Nando Moura, que vem e diz uma bobagem dessa, e depois ainda recebe um agradecimento do Abraham Weintraub e é indicado como fonte confiável de informação pelo próprio presidente da República. Se você esperava um governo sem viés ideológico, você errou catastroficamente. Porque esse governo aqui tem tudo menos isenção ideológica. Eles são completamente enviesados. E é um tipo de viés de extrema direita, como você observa em outros países do mundo também. E se você tem dúvidas sobre o que é extrema-direita ou não, eu vou deixar na descrição para vocês aqui o link no qual eu explico o que é extrema-direita. Porque eu já falei isso em vários vídeos diferentes, então é repetitivo você ter que ficar voltando e explicar de novo um conceito como esse. Então vão lá e assistam um vídeo sobre o que é extrema-direita para que vocês entendam o que eu estou falando. E o que acontece no Brasil, uma vez que a extrema-direita chegou ao poder, uma vez que a extrema-direita agora está na presidência, é que isso contamina também outras alas da direita. Então tem outros direitistas que não seriam extremistas, mas que acabam adotando essa retórica porque ela agora está no centro do poder. É a ideologia corrente, é a ideologia principal. E o que é mais assustador ainda, e saiu uma reportagem hoje sobre isso, na Folha de São Paulo com a manchete, cerca de 1/3 pensa como Bolsonaro em temas de frases agressivas, indicam pesquisas, que mostra que 33% dos brasileiros, uma parcela considerável do público votante no Brasil, ouve o que o Bolsonaro diz e ouve o que os ministros dizem também, provavelmente, né? Porque você tem agora toda uma cúpula que compartilha de mesmos ideais malucos. Você tem um importante percentual que aceita tudo que o Bolsonaro diz e concorda com ele. Então, como eu disse no começo aqui, a ideologia ela é muito perigosa,
porque isso aqui permitiu que esses 33%, que talvez estivessem nas sombras, estivessem com medo, com vergonha de ser racista, com vergonha de ser intolerante, com vergonha de ser homofóbico, permitiu que essas pessoas saíssem das sombras. E esse estrago é prolongado, porque você abriu a comporta para o mal, você abriu a comporta para o ódio. E quando você tem um ministro da Educação que tem uma imagem de uns porretes com arame farpado, dizendo que vão descer o cacete no pessoal da Uni, nos alunos da Uni, e esse ministro vai lá e curte essa foto, você vê como realmente é doentio o que está acontecendo no Brasil. As políticas públicas são devastadoras, gente. Não se engane em relação a isso. Isso vai afetar o futuro dos brasileiros, vai afetar sua aposentadoria, vai afetar um monte de coisa, vai destruir o meio ambiente, destruir a Amazônia, vai destruir um monte de coisas. Mas muitas dessas políticas são reversíveis. Um dia vocês podem melhorar isso. Mas esse discurso intolerante, perigoso, de ódio, isso é muito duradouro. E isso despertou os monstros que há nas pessoas. Porque quando a gente fala de barbárie, a gente pensa em pessoas más, né, pessoas malignas. Mas no fundo, todos nós temos dentro de nós um ímpeto de destruição. E quando você tem um presidente que vem e alimenta esse ímpeto de destruição, esse ímpeto de ódio ao próximo, de intolerância, de perseguição do outro, isso entra em contato com a nossa natureza mais bestial. E para levar a violência é um passo. Para isso realmente levar a morte, levar a agressão, isso é um passo. E isso pode sim romper a estrutura social brasileira, romper, sabe, a tessitura de convivência das pessoas. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse ministro da Educação agora, essas publicações dele no Twitter, aí, elogiando pessoas mentirosas, que propagam fake news, que enganam as pessoas, e também curtindo um estímulo à violência, um estímulo à agressão. E sobre a questão ideológica também, o que vocês pensam sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!